palavra plantou tua família. Tu não é resultado de gravidez indesejada. Tu é fruto da palavra. Tu é fruto da palavra. Deixa eu ver quem está comigo. Levante a mão e faz barulho. Que Deus firmou com os patriarcas, que Deus confirmou com os profetas e que ordenou na lei de Moisés, desenvolveram-se na história de Israel, sob a direção do Espírito de Deus, 3 tipos de literaturas, a saber, a primeira literatura chamada salmódia. A salmódia relata a expressão, o que a vontade de Deus realiza na alma dos seus santos. A segunda literatura, chamada profecia. A profecia revela a vontade de Deus para a história de Israel e de outros povos. E a terceira literatura, chamado provérbios de sabedoria, ou literatura de sabedoria, onde nos relata todo um preceito divino para uma vida reta e agradável aos olhos do Todo-Poderoso. Porém, eu não tenho espaço para discorrer sobre essas 3 literaturas, mas como esfera basilar desta palavra, eu quero aqui chamar a sua atenção para esta literatura chamada salmódia. A salmódia teve origem em uma época remota em Israel. Quando você estuda a história de Israel e deste povo, você vai entender que a letra de músicas ou canções era de muitíssimo valor, a tal ponto que canções de diversas ênfases foram preservados em determinados livros. Há canções que foram preservados nos livros que descrevem a história de Israel, onde no livro de Gênesis há a canção da espada. No livro de Êxodo, há a canção da travessia do Mar Vermelho. No livro de Números, há a canção do bem, há a canção da conquista de Esbom. No livro de Deuteronômio, há a canção de Moisés. No livro dos Juízes, há o cântico de Débora. E no primeiro livro do profeta Samuel, há o cântico de Ana. E é um dos salmos mais conhecidos do livro em apreço, segundo a tradição judaica e cristã. Este livro, ele contém um aspecto e um caráter messiânico e escatológico, semelhante ao Salmo 110. Quando nós observamos a estrutura deste salmo, o salmo de número 1, nós observamos que o escritor, ele faz menção de pelo menos 2 caminhos possíveis ao ser humano. O primeiro caminho, chamado de caminho dos justos. O segundo caminho, chamado de caminho dos pecadores, ou caminho dos ímpios. Ele ainda faz menção de pelo menos 2 situações ao ser humano. A primeira situação, conhecida como congregação dos justos. A segunda, como uma definição pessoal, sem recorrer à teologia. Se eu for fazer aqui uma definição pessoal do versículo 3, quando o salmista fala sobre uma árvore, eu entendo que o versículo 3 do primeiro salmo é na verdade a concretização e a materialização do versículo 1 e do versículo 2. Preste atenção, onde no versículo 1 o salmista fala
fala de um varão que é bem-aventurado, e ele dá algumas características deste varão. Ele diz que este varão não anda segundo o conselho dos ímpios, este varão não se detém no caminho dos pecadores, este varão não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele diz no verso 2, antes de que, salmista? Antes dele andar segundo o conselho dos ímpios, aleluia, antes dele se deter no caminho dos pecadores, antes dele se assentar na roda dos escarnecedores, antes de tudo isso, ele tem o seu prazer, aleluia, na lei do Senhor, e na sua lei, glória a Deus, medita de dia e de noite. Prazer aqui no original é anelo, prazer aqui no original é desejo. Sabe o que o salmista quer dizer? Este varão bem-aventurado, o seu desejo não está em andar segundo o conselho dos ímpios, o seu desejo não está em se deter nos caminhos dos pecadores, esse desejo não está a se assentar na roda dos escarnecedores. Qual é o desejo deste varão bem-aventurado? O desejo, o anelo, a aliança deste varão bem-aventurado é a lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Está no particípio. Então entendemos que quem plantou esta árvore aqui do verso 3 não foi o homem. Quem plantou esta árvore aqui do verso 3 foi o Deus Todo-Poderoso. Aí eu já começo a lhe dizer algo aqui que eu descobri. Deus é especialista em plantar. Diga para quem está do seu lado, diga para ele: Deus sabe plantar. Diga para ele: Deus é especialista em plantar. E quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é Jesus Cristo, quando ele disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o homem da terra, meu pai é o agricultor, meu pai mexe com plantação. Escute uma coisa, lá pelo Salmo 104, lá pelo versículo 16, salvo engano, o salmista disse o seguinte: satisfazem-se todas as árvores do Senhor, o cedro do Líbano que ele plantou. Deus planta, meu irmão, você sabia disso? Deus planta. Aí então o profeta Isaías fala acerca de algo de um caráter messiânico, onde a salvação é proclamada, e ele escreve o Salmo, o capítulo 61, e ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e vai continuando, acaba o verso 1, acaba o verso 2, quando entra no verso 3, há uma ordem sobre os tristes de Sião, que todo espírito de angústia seria trocado por um espírito de alegria, que todo espírito contrário seria trocado por algo favorável. Aí ele termina o verso 3 dizendo: a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor. Levante a mão para você não dormir. Deixa eu lhe dizer uma coisa: teus sonhos não foi plantado pelo homem, teus sonhos foram plantados por Deus. Teu casamento não foi plantado pelo homem, teu casamento foi plantado por Deus. Tua família não foi plantada pelo homem, aleluia. Tua família foi plantada por Deus. O teu ministério não foi plantado pelo homem, glória. O teu ministério foi plantado por Deus. Os teus sonhos não é fruto de, quem sabe, uma atitude errada ou uma de uma feijoada, sem quem sabe uma digestão. Os teus sonhos é um resultado divino, é algo plantado por Deus. Escuta, eu não estou falando em barganha, eu não estou falando em sistema, eu não estou falando em troca, eu estou falando que Deus planta.
Deus planta. Metodologia é essa que não obedece limite. É que um dos propósitos da metodologia divina acerca de plantar é usando semente. E Lucas 18, salvo engano, diz: esta é, pois, a parábola. E a semente é a palavra de Deus. Eu não estava vendo isso? Sabe o que eu entendi? Você não é fruto de barganha. Você é fruto da palavra. Não. Você não é fruto de uma gravidez indesejada. Você foi plantado pela palavra. Você nasceu para ter uma vida de miséria. Porque você foi plantado pela palavra. Você não entendeu? Você não é resultado de sistema. Você não é resultado de método humano e nem filosofia humana. Você é resultado da... Teu casamento não é simplesmente um sino altar. Antes disso teve palavra. Diga para quem está do seu lado: a palavra te plantou. Diga para ele: a palavra te plantou. Tu és plantado pela palavra. Tu és plantado pela palavra. Tu és plantado pela palavra. Tua casa é resultado da palavra. Deixa eu profetizar. Tua família é resultado da palavra. Teu ministério é resultado da palavra. E tudo aquilo que Deus planta, não tem ninguém que vai extrair o que Deus plantou. A palavra plantou teus sonhos. A palavra plantou teu casamento. A palavra plantou tua família. Tu não é resultado de gravidez indesejada. Tu é fruto da palavra. Tu é fruto da palavra. Deixa eu ver quem está comigo. Levante a mão